Vamos ler juntos? Gênesis 31:3 nos diz a palavra de Deus. E disse o Senhor a Jacó: torna a terra dos teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Amém? Os amados podem sentar-se. Amados, eu não sei quantos os amados conhecem já a história de Jacó. Jacó, irmão de Esaú, filho de Isaque, filho de Rebeca, que num determinado momento da sua vida, ele comprou do seu irmão o direito de primogenitura. Diz a palavra de Deus que Esaú, seu irmão, desprezou o direito de primogenitura e o vendeu a Jacó, que o pagou com um guisado de lentilhas, uma carne assada, preparada com lentilhas. Amados, essa atitude de Esaú fez com que ele perdesse o direito que lhe cabia como primogênito de Isaque e Rebeca, porque ainda que fosse irmão gêmeo de Jacó, ele nasceu primeiro. Passaram alguns anos, Esaú se casou, e quando Isaque já estava envelhecendo, ele tinha já um problema na sua vista, já não enxergava direito, provavelmente podia ser uma catarata, um glaucoma, alguma coisa nesse sentido, mas diz a palavra que a sua vista estava escurecida, mas a sua mente ainda estava perfeita, lúcido, pleno na sua capacidade. E um dia ele pediu para que Esaú preparasse para ele uma caça e fizesse um guisado com carne de caça. Rebeca ouve esse pedido e chama Jacó e fala: Jacó, seu irmão foi ao campo caçar. Seu pai quer comer uma carne assada, então vai ao rebanho e traz de lá 2 cabritos, e eu vou prepará-los para que seu pai o coma. E você vai levá-lo para o seu pai antes que seu irmão chegue. A mãe de Jacó dando a ele essa orientação. E Jacó disse para ela, falou: mãe, mas eu não sou peludo igual Esaú. As minhas roupas são diferentes das roupas de Esaú, meu cheiro é diferente. Ela falou: fica tranquilo, nós vamos preparar esse assado e depois eu usarei a própria pele dos cabritos para envolver o seu braço, a sua mão, para que quando seu pai lhe tocar, pense estar tocando os braços ou a mão de seu irmão. E assim ocorreu. E Isaque, ainda que não estivesse enxergando, ele perguntou: quem é que está trazendo esse assado? E Jacó falou assim: sou eu, meu pai. Ele falou: mas você é Esaú? Ele falou: sou eu. Ele falou: interessante, a voz não é de Esaú, me dá a sua mão. Ele estendeu a mão, Isaque tocou, falou: mas o pelo é de Esaú, mas a voz não é de Esaú. E Jacó disse: mas sou eu, pai, Esaú. E Rebeca tinha colocado nele as roupas de Esaú para que permanecesse o cheiro. Aí Isaque, ainda desconfiado, fala assim: filho, você chega aqui e me dá um beijo. Aí ele vai, abraça o pai, dá um beijo. Aí o pai fala: o cheiro é de Esaú. E aí Jacó pede que Isaque o abençoasse. E ele trouxe uma poderosa bênção sobre a vida de Jacó. Jacó se recolheu. Dali um pouco, quem chega do campo? Esaú. Carregando a caça, vai preparar o guisado, não sabe da história, chega até seu pai e diz: pai, preparei o assado. Isaque disse assim: como assim? Eu já comi o assado. Ele falou: não, pai, eu preparei, eu trouxe agora para o senhor. Ele falou: não, eu já comi. Esaú já o trouxe. Ele falou: não, eu sou Esaú. Ele falou: então, Esaú. Jacó o trouxe no seu lugar e se fez passar por Esaú. Só que eu já o abençoei. Eu não tenho mais como retirar as bênçãos da vida dele. Evidentemente, amados, havia todo um mover de Deus nesse processo para que as bênçãos da primogenitura que fora comprada por Jacó repousassem sobre a vida dele. E as bênçãos da primogenitura eram derramadas, elas eram impregnadas na vida daquele que era abençoado pelo poder do pai que era o abençoador. Eu me lembro do tempo de menino, faz tempo, né, amados? Tempo de menino, ia dormir, e ainda deitado gritava assim: bença pai, bença mãe. Quantos fizeram isso aí quando era criança, né? Oh, glória a Deus. Hoje quase não tem mais esse hábito, né?
Às vezes os filhos vão dormir, nem avisa o pai e a mãe. Às vezes os pais vão dormir, os filhos estão lá, né? Fala, vai dormir tranquilo que eu estou aqui na internet, estou aqui nas redes sociais, estou na TV. Nosso tempo, os pais punham para dormir as crianças, e aí não era bênção, não é benção pai, benção mãe. E os pais respondiam o quê? Deus te abençoe. Então, Deus abençoa, mas as bênçãos vêm por intermédio dos pais. Os pais são abençoadores dos seus filhos. E Jacó recebeu essa porção. E Esaú falou assim, meu pai, me abençoa, ainda que seja com uma única bênção. Ele falou, eu vou te abençoar, mas a plenitude das bênçãos eu já derramei sobre Jacó. E ele ora pela vida de Esaú e abençoa. Mas eu creio que uma 10ª das bênçãos que foram liberadas para Jacó. Esaú sai da presença do pai, olha para Jacó e diz assim para ele, depois que meu pai morrer, eu vou te matar. Eu matarei Jacó, porque ele me roubou as bênçãos. Na verdade, ele havia vendido o direito de ser abençoado. Por isso, o mover de Deus, para que as bênçãos repousassem sobre Jacó. Ainda que ele houvesse utilizado o engano, porque Jacó significa enganador, ou usurpador, ou aquele que passa por cima. Ainda que houvesse esse fato, Deus já havia escolhido a vida de Jacó para realizar nessa vida uma grande obra. E ainda que Esaú, amados, tivesse buscado reaver o direito de primogenitura, o livro de Hebreus diz que, ainda que com lágrimas o buscasse, não pôde resgatar esse direito porque o havia vendido, o havia desprezado. E isso entristeceu tanto o coração de Deus, que Deus fala sobre os dois assim, eu amei a Jacó e aborreci Esaú. Só que havia uma sentença de morte sobre a vida de Jacó, e Jacó sai da sua casa, a Rebeca, que havia auxiliado Jacó nesse fato, fala, Jacó, você vai precisar ir embora. Você não pode ficar aqui porque você corre risco de vida. Aí, Rebeca conversa com Isaac. Os dois chamam Jacó e falam, Jacó, vai embora, vai para a casa do seu tio, lá em Padã-Arã. Vai embora para lá e deixa seu irmão aqui, e só volte aqui depois que a ira ou a fúria do seu irmão tiver se aplacado. Amados, diz a palavra de Deus, que nesse momento começa a peregrinação de Jacó. Jacó sai da sua casa, tem um encontro com Deus no lugar que ele chama de Betel, onde ele faz de travesseiro uma pedra, onde ele tem um sonho e vê a escada de Jacó. Nós chamamos de escada de Jacó porque foi uma visão que Deus deu a ele, de uma escada que saía daquele lugar onde ele estava e tocava os céus. E os anjos de Deus subiam e desciam por essa escada. E acordando desse sonho, ele diz assim, que lugar terrível é este? Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Deus deu a ele a visão da igreja. Você está na casa de Deus, e esta é a porta dos céus. E a porta é o Senhor Jesus. Jesus depois traz, amados, lá no Evangelho de João, abra sua Bíblia no Evangelho de João, Jesus depois traz aos discípulos, amados, uma revelação tão poderosa, confirmando que a visão de Jacó era na realidade uma visão que Deus antecipara a Jacó, dando a ele a visão poderosa do próprio Senhor Jesus. Porque essa escada, preste bem atenção, essa escada pela qual os anjos de Deus sobem e descem, e que sai da terra e entra nos céus, se chama Jesus Cristo. E ele diz assim para Natanael, João capítulo 1, Evangelho de João capítulo 1, versículo 50, diz assim, Jesus respondeu e disse-lhe, por que te disse, vi-te debaixo da figueira cresce? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe, na verdade vos digo, que daqui em diante, vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Eis aí a escada de Jacó. Eis aí a visão bendita que Deus deu para esse seu filho, que havia recebido das mãos de Isaac, amado do Senhor, filho de Abraão, as bênçãos da primogenitura. Quando Jacó tem esse encontro com Deus, ele faz um voto com Deus, diz assim, Senhor, se o Senhor me abençoar por onde quer que eu for,
onde quer que eu esteja. E o Senhor fizer com que em paz eu volte a esta terra. Tu serás o meu Deus, e de tudo quanto me deres te darei o dízimo. Ele só trazia naquele momento, amados, um pouco de azeite. Estava saindo apenas com bagagem necessária para viver fora. Não tinha como ele trazer as fazendas, porque ele teve que sair meio corrido. Imagine se Esaú visse Jacó preparando os carros, ali as carroças, as charretes, preparando tudo, saindo com alguns servos. Ele certamente iria impedir. Então ele saiu mesmo na calada da noite e foi embora. E teve o primeiro encontro com Deus. Naquele momento Deus marcou a vida dele. Mas ainda não havia operado na vida dele o milagre da transformação. Ele ainda tinha o caráter de alguém que era enganador. Ainda sobressaía na vida de Jacó a força do velho homem, corrompido pelo pecado, pelo engano. E ele chega à casa de Labão, e ali ele se apaixona por uma mulher chamada Raquel. Amados, ele ama tanto essa mulher, que ele diz para Labão, irmão da sua mãe, mas ali o seu patrão, ele falou assim: olha, eu quero pedir a sua filha em casamento. E por amor a ela, eu vou trabalhar para o Senhor 7 anos de graça. É amor, hein, amados? É amor. Vai falar isso para um varão hoje. Tem que trabalhar 7 anos de graça. Imagine se o pai é um empresário, alguém assim fala: você quer casar com a minha filha? Você vai trabalhar 7 anos de graça. O que o varão vai falar? Eu estou fora. Estou fora. Não é de Deus. Não é de Deus. O que é de Deus não traz peso, vai dizer. O que é de Deus traz paz. Eu não estou em paz. Mas Jacó disse: eu trabalharei 7 anos. 7 anos é um tempo bendito. É um tempo em que Deus prova os corações. É um tempo em que Deus permite que o seu povo, se não murmurar, nem blasfemar, nem se entristecer com todas as circunstâncias, Ele faz com que o seu povo, os seus amados, jamais passem de 7 anos em qualquer tipo de prova, em qualquer tipo de situação. Mas Jacó havia semeado na sua vida uma semente de engano. E quando cumpriram os seus 7 anos, ele foi se casar com Raquel. E as mulheres usavam burca, os véus, né, no dia das núpcias, e também não só as esposas, as noivas, mas também as convidadas. E Labão, que tinha uma filha mais velha, chamada Lia ou Leia, dependendo da versão, enganou Jacó. Na noite de núpcias, ele se casou, na verdade, com Leia, foi para a noite de núpcias. Quando acordou e ela tirou o véu, ele disse assim: irmãos, naquele tempo não tinha luz, não tinha abajur, eram lamparinas, lugar escuro. Ele não pôde reconhecer Leia. Quando ele acorda e vê, ele fica desesperado, deixa Leia ali no leito de núpcias, vai até a casa de Labão e diz assim: eu fui enganado pelo Senhor. Trabalhei 7 anos de graça por amor a Raquel, o Senhor me deu Leia. E Labão disse assim: eu não poderia entregar para você a mais jovem, sendo que a mais velha ainda não se casou. Você terá que cumprir os dias do seu matrimônio. E se você ainda desejar Raquel, ela poderá ser sua esposa. Ele disse para Labão: presta atenção, jovens varões, eu amo tanto Raquel, que eu trabalharei mais 7 anos de graça para casar com Raquel. Meu Deus, amados. Se 7 anos já estava difícil, imagine 14. Amados, ele trabalhou 14 anos de graça e casou com Raquel. Trabalhou 6 anos depois, mais 6 anos trabalhando para conquistar a própria renda. Labão, por diversas vezes, o enganou, mudou seu salário, diz a palavra, 10 vezes. 14 anos de graça, e depois ainda mudou o salário dele 10 vezes, mudou para menos. Aí um dia, Deus visita Jacó à noite e fala para ele o que nós lemos agora: Jacó, está na hora de você voltar para a sua terra. 20 anos depois, Jacó começou a tremer, porque voltar para a terra dele significava para ele ter de acertar contas com Esaú. Ele se lembrou da sentença de morte. Ainda que pudesse inspirar alegria, voltar para a casa dos seus pais, Isaac ainda não tinha morrido. Isaac ficou muito velho, viveu muitos anos, estudando, amados, a história de Israel.
vi que Isaac viveu 180 anos. E Jacó ainda chegou a viver um tempo com ele. Quando nasceram Esaú e Jacó, Isaac tinha 60 anos. Depois eles cresceram, ele viveu muitos anos, e quando Jacó retorna, o pai dele ainda estava vivo, ainda que não enxergasse mais. Mas Esaú também estava vivo, e havia uma sentença de morte contra Jacó. Eu quero perguntar para você, meu amado e minha amada, eu não sei quais circunstâncias você já viveu, eu não sei quantas pessoas se levantaram contra a sua vida, eu não sei quantas intrigas existiram, quantos aborrecimentos, quantas situações causaram desgaste. Eu não sei quem te feriu, se foi agora, se foi há 1 ano, 10 anos, 15 anos, 20 anos, não sei. Eu não sei quantos aborreceram a sua vida, mas Deus diz para Jacó: Jacó, é hora de você restaurar os relacionamentos, é hora de você restaurar a comunhão com seu irmão, é hora de você viver a porção que eu tenho preparado para a sua vida. Você precisa voltar à tua terra, você precisa voltar à casa dos teus pais. E ainda que houvesse contra ele uma sentença de morte, amado, sabe o que faz um servo de Deus? Quando Deus dá uma ordenança, obedece. Obedecer é a maior certeza de vitória que nós podemos ter. Não adianta fazermos sacrifício, porque Deus não se alegra com sacrifícios. Deus se alegra na obediência. O profeta Samuel disse que para Deus obedecer é melhor do que sacrificar. E Jacó começa a entender o processo que Deus estava fazendo com ele. E em Gênesis capítulo 32, queria que você pudesse entender esse processo agora. Versículo 3 diz assim a palavra de Deus: E enviou Jacó mensageiros diante da sua face a Esaú, seu irmão, à terra de Seir, território de Edom. E ordenou-lhes dizendo: Assim direis a meu senhor Esaú: Assim diz Jacó, teu servo: Como peregrino morei com Labão e me detive lá até agora. E tenho bois e jumentos e ovelhas e servos e servas, e enviei para o anunciar a meu senhor, para que ache graça aos teus olhos. Preste bem atenção. Jacó começou a preparar o caminho da restauração. Jacó começou a preparar a sua vida, o seu coração, para que Esaú se esquecesse da promessa de matá-lo, para que aquela sentença de morte se transformasse numa sentença de vida. Jacó tem uma estratégia bendita da parte do Senhor e prepara presentes para seu irmão Esaú. E envia mensageiros. Os mensageiros vão até Esaú, diz assim: seu irmão está vindo. Seu irmão preparou alguns presentes, ele está muito rico. Deus enriquecera a Jacó nesses 6 anos. Ele está rico, está mandando muitos presentes para aplacar o coração. Mas um presente, ele tem o poder de aplacar a ira, quebrantar o coração. A palavra de Deus diz que o presente, ele toca, inclusive, o coração dos reis. Quantas vezes nós vemos assim pessoas que estão aborrecidas umas com as outras e levarem presentes como sinal de que eu estou querendo restaurar o relacionamento, restaurar a comunhão. Jacó envia, mas Esaú estava vindo do campo, e diz assim a palavra de Deus, versículo 6, continuando: E os mensageiros tornaram a Jacó dizendo: Fomos a teu irmão Esaú, e também ele vem a encontrar-te. Leia comigo agora. E 400 varões com ele. Então Jacó temeu muito e se angustiou, e repartiu em 2 bandos o povo que com ele estava, e as ovelhas e as vacas e os camelos, porque dizia: se Esaú vier a um bando e o ferir, o outro bando escapará. Amados, ele já estava convicto de que chegara o tempo da sua morte. Esaú não vinha sozinho, vinha com 400 valentes. Às vezes nós queremos nos encontrar com alguém, e diz a pessoa assim: eu vou com você, mas não vou sozinho. Você já dá um passo para trás e fala: pá, está armando alguma coisa. Quando eles trouxeram a notícia para Jacó: Esaú vem com 400 valentes. Sabe o que Jacó fez? Aquilo que todos nós precisamos fazer.
Amado, se há um tempo de levante contra a sua vida, se há alguém que se aborreceu com você, ou que você tem aborrecido, se há alguém com quem você precisa restaurar relacionamentos, Deus quer preparar o caminho para que você possa exercitar o maior poder de restauração de relacionamentos. E esse poder sobrenatural se chama perdão. Amados, Jacó temeu. Amados, os servos de Deus, os filhos de Deus, quando temem, eles não buscam a força do homem, eles não buscam o poder do homem. Não importa quem seja o seu amigo, não importa qual relacionamento você tenha com os poderosos, não importa quão íntimo você possa ser dos poderosos. Você que está nesse lugar bendito, tremendo, na casa de Deus, eu quero dizer para você, como pastor e sacerdote, se as circunstâncias são contrárias, se existem sentenças contrárias contra a sua vida, se o rosto daqueles que vêm ao teu encontro não são rostos de paz, de ânimo, de boa acolhida, não se preocupe, quebrante o teu coração, dobre os teus joelhos, clame ao Senhor, porque o Senhor ouvirá, e Ele diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Amados, há um poder liberado por Deus, e Jacó vai buscar esse poder, e diz assim a palavra, versículo 9, disse mais Jacó, a oração dele: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste, torna a tua terra e a tua parentela e far-te-ei bem. Menor sou eu que todas as beneficências e que toda a fidelidade que tiveste com teu servo. Porque com o meu cajado passei este Jordão e agora me tornei me tornei em dois bandos. Livra-me, peço-te, da mão de meu irmão, da mão de Esaú, porque eu temo, para que porventura não venha e me fira, e a mãe com os filhos. E tu o disseste, certamente te farei bem, e farei a tua semente como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. E passou ali aquela noite, e tomou do que lhe veio à sua mão, um presente para seu irmão Esaú. Versículo 20, e direis também, eis que o teu servo Jacó vem atrás de nós, porque dizia, eu o aplacarei com o presente que vai diante de mim, e depois verei a sua face, porventura aceitará a minha face. Irmãos, Jacó clama ao Senhor, e o Senhor começa a operar um grande milagre. Foi um momento de humilhação de Jacó perante Deus. Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu preciso do mover do Teu poder. Eu preciso que o Senhor me dê graça agora. Senhor, o Senhor me disse que o Senhor me faria voltar em paz. O Senhor me deu uma ordem, eu deixei o lugar onde eu estava, eu já tinha fazenda, já tinha prosperado, já tinha enriquecido. Mas eu obedeci, Senhor, estou aqui, agora meu irmão vem contra mim com 400 valentes, e eu estou temendo pela minha vida, Senhor, tem misericórdia não apenas de mim, mas das minhas mulheres, dos meus filhos, de tudo aquilo que o Senhor me deu, Senhor, então estou enviando um presente para o meu irmão, que esse presente possa quebrantar, aplacar a ira, quebrantar o coração. Amados, a palavra de Deus diz que a melhor forma de nós vencermos o inimigo é amando o inimigo. É fácil amar o inimigo? Não. Ao homem natural eu posso afirmar, não é possível. Mas ao homem sobrenatural, aquele que nasceu de novo, faz parte do seu caráter, da sua personalidade, faz parte do caráter cristão amar o seu inimigo. Orar por aqueles que perseguem, que aborrecem. Quando nós obedecemos a palavra de Deus e clamamos dessa forma e colocamos a nossa vida nas mãos do Senhor, nós temos que aquietar o nosso coração, porque o Senhor estará trabalhando por nós. Sabe por quê? Porque diz a palavra de Isaías 64:4, que não existe o Deus igual ao nosso Deus, que trabalha por todo aquele que nele espera. Quantos esperam no Senhor? Erga a mão e glorifique a Deus. O Senhor está trabalhando por você, e você será mais do que vencedor, em nome de Jesus. Não importam quais sejam as circunstâncias. O apóstolo Paulo, em Romanos 12, diz assim, do 18 ao 20, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, você amontoará brasas na cabeça do inimigo.
Você quer ver um inimigo de cabeça quente? Abençoa ele. Perdoa ele. Ore por ele. Às vezes você não pode se aproximar, ore por ele. Quando você estiver orando por um inimigo, Deus estará quebrantando o coração do inimigo. Não pense no inimigo, os que estão distantes. Jesus disse que os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Amados, o lugar mais difícil de se conviver com o inimigo é dentro de casa, no meio da parentela. Esaú era irmão de Jacó. Estava com uma sentença de morte. Mas quando Jacó se humilha debaixo da potente mão de Deus, diz: Senhor, eu nada posso, eu sou o menor. Todo o teu benefício, todas as tuas bênçãos sobre a minha vida, Senhor, eu não tenho como agradecer, eu sou pequeno demais. Senhor, realiza essa obra, eu não tenho poder para fazer, Senhor, por isso estou clamando a Ti. Faça por mim, Senhor. Deus vai visitar Jacó naquela noite. E diz a palavra que Jacó teve uma grande luta. Foi uma luta com o anjo, em figura, amados, em figura. Entendam isso, em figura. A grande luta que Jacó teve, o Senhor está mandando dizer para todos agora. A grande luta que Jacó teve foi uma luta interior. Amados, quando ele se quebrantou perante o Senhor, ele que já havia tido um encontro com Deus, ele que foi fiel em tudo quanto prometeu a Deus, cumpriu os seus votos, por isso Deus o abençoara. Ele viveu aquela noite, a noite mais difícil da sua vida, porque houve o combate interior entre a velha criatura, entre o velho Jacó, aquele que era enganador, aquele que era trapaceiro, aquele que se uniu à sua mãe para enganar o seu próprio pai, e entre uma vida que Deus estava preparando para ter uma nova história. E naquela noite teve uma luta tremenda, e diz a palavra que Jacó lutava e disse: Senhor, não me abandones, eu não posso desistir do Senhor, sem que Tu me abençoes. Amados, nós passamos por lutas internas, lutas interiores, todos os dias. Quantas vezes o nosso velho homem quer suplantar o novo homem, nascido de novo em Cristo Jesus? Quantas vezes, amados, a velha criatura, que deveria estar crucificada com Cristo, como diz o apóstolo Paulo: estou crucificado com Cristo, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Quantas vezes, amados, nós ressuscitamos a velha criatura, e o nosso coração começa a gerar rancor, mágoa, incapacidade de perdoar. Quantas feridas voltam a sangrar porque não foram curadas? Quantas situações, amados, nos entristecem, nos aborrecem? Quantas vezes nos fragilizamos diante de circunstâncias sobre as quais não temos controle? Quantas vezes nós fortalecemos muito mais o velho homem do que o novo homem, o que é nascido de novo? Aquele dia, quando Jacó se humilha perante Deus, Deus marcou definitivamente a sua vida e disse para ele, depois dessa grande luta interior, versículo 27 de Gênesis 32, diz assim: e disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse Deus: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Sabe o que significa isso? Naquele momento, Deus fazia a conversão de Jacó. O velho homem, Jacó, se transformara num novo homem, Israel. Todos nós temos dentro de nós essas duas naturezas. A velha natureza, a nova natureza. A velha natureza é o velho Jacó, que muitas vezes procede segundo os costumes, os hábitos da velha criatura, segundo aquilo que desagrada o coração de Deus. O apóstolo Paulo disse: sim, miserável homem que eu sou, Romanos 7, porque aquilo que eu não quero fazer eu faço, e aquilo que eu quero fazer eu não faço. Ora, se eu faço o que eu não quero, já não sou eu que o faço, mas o pecado que habita em mim. Então, quando eu quero servir a Deus com o meu entendimento, eu não consigo, porque a força do velho homem é muito grande. Quem me livrará do corpo desta morte? Ele diz assim: dou graças a Jesus Cristo, porque Ele me faz vencer essa luta. Eu não sei quando que ocorreu, ou quando que vai ocorrer na sua vida essa experiência, mas Deus hoje está preparado para mudar a sua história, para mudar a sua vida. Se o velho homem tiver que ser sepultado, sepulta. Se os velhos hábitos, os maus costumes, as más conversações, as más companhias,
ainda interfere na sua vida, sepulta. Se você tem passado por grandes lutas, o apóstolo Paulo também diz em Gálatas que a carne, a natureza carnal, a velha natureza combate contra o espírito, a natureza espiritual, a nova natureza. Porque esses se opõem um ao outro para que não façamos o que queremos. Naquele dia, Deus sela a vida de Jacó e o transforma em Israel. Deus jamais se envergonhou de dizer: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Sabe por quê, amados? Porque a glória de Jacó está em Israel. Amados, a glória do velho homem está no novo homem. A glória das coisas velhas que se passaram se manifesta no novo homem. Quando Deus transforma a nossa natureza, quando Deus começa a quebrantar os nossos corações, quando Deus começa a escrever uma nova história, não há impedimento para a sua vitória, não há impedimento para a minha vitória. Ninguém pode impedir a vitória que temos, nem a tribulação, nem a angústia, nem a perseguição, nem a nudez, nem o perigo, nem a espada, nem a fome, porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores, porque maior é o que está em nós do que todo aquele que se levanta contra nós. Essa é a porção que Deus tem para as nossas vidas. Amados, Hebreus 6,9 diz assim: mas de vós, ó amados, a palavra de Deus só fala com os salvos. A palavra de Deus, ela não é para o mundo não consegue compreender a palavra. Para que possamos compreender a palavra, nós precisamos ser tirados do mundo e trazidos para o reino da sua maravilhosa luz. Foi louvado hoje aquele que nos tirou das trevas e nos trouxe para o reino da sua maravilhosa luz. O mundo não consegue compreender a palavra, porque as coisas naturais se discernem, se diversificam das coisas espirituais. Mas quando essa semente bendita da palavra viva, chamada Jesus Cristo, é colocada em nosso interior, começa a ser gerada em nós uma nova criatura, que será chamada filha do Deus Altíssimo. Recebemos o poder de sermos feitos filhos de Deus. E naquele momento, ainda que não tenhamos trocado de nome aqui na terra, a palavra de Deus diz em Apocalipse que nós já temos marcado nos céus um novo nome. Um novo nome. Deus já trocou. Nós precisamos entender isso. E Hebreus, o escritor de Hebreus, que eu creio seja Paulo, diz assim: mas de vós, ó amados, irmãos em Cristo, esperamos coisas melhores, coisas que acompanham a salvação. Toda a experiência que Jacó tinha tido, ela se consolida nesse encontro, quando ele muda o coração. Existem algumas atitudes que nós precisamos tomar. Eu queria falar sobre elas para você. Atitudes que determinam a vitória e preparam o terreno para a prosperidade. Presta atenção, a palavra de Deus diz que se você não liberar o perdão, ou se você não pedir perdão, você não vai conhecer a prosperidade. Eu estou falando de riqueza. Muitos conhecem a riqueza, mas nem todo rico é próspero. Aquilo que Deus nos dá através da prosperidade, a prosperidade é um dom dele. Ainda que possamos confundi-la com a riqueza, com a capacidade de adquirir bens. O próspero é mais rico do que os ricos. Porque aquilo que o dinheiro não compra, a prosperidade traz. O dinheiro pode comprar remédio, mas não compra saúde. O dinheiro pode comprar diversão, mas não compra alegria. O dinheiro pode comprar uma casa, mas não compra o lar. O dinheiro pode comprar uma mulher, um homem, mas não compra nem uma esposa, nem um marido. O dinheiro pode comprar criança, mas não compra um filho. O dinheiro pode comprar tudo, mas não compra a paz. A paz é fruto da prosperidade que Deus dá aos seus amados filhos. Nós fazemos parte dessa família bendita. Somos filhos amados do Deus Altíssimo. Para que nós possamos alcançar a prosperidade, nós precisamos ou pedir perdão, que é o que Jacó estava fazendo, ou liberar perdão. Você pode dizer: eu não tenho forças para isso. Ninguém tem. Perdão não é uma questão de força, não é uma questão de capacidade. Perdão é uma questão de decisão. Se você decidir perdoar, Deus te capacitará a perdoar. Se você decidir pedir perdão, Deus preparará o encontro para que você possa pedir perdão. Para Deus, prontidão de vontade, obra feita, 2 Coríntios 8:12. Porque a prontidão em fazer, Deus considera como obra feita, segundo a capacidade que cada um tem, não segundo o que não tem. Primeira atitude, para que alcancemos essa vitória, é a decisão de fazer. Jacó tomou atitude, eu vou fazer. A segunda, preparar o coração para o encontro com o desafeto.
Não é fácil encontrar o desafeto. Não é fácil encontrar alguém que te aborreceu, alguém a quem você aborreceu. Não é fácil encontrar alguém que não quer te ver nem pintado de ouro. Não é fácil encontrar alguém de quem só de pensar você já estremece. Não é fácil encontrar alguém com quem você não consegue ter comunhão. Não é fácil caminhar a segunda milha, ou a primeira, com quem te obriga a fazer isso. E às vezes isso ocorre na própria igreja. Quantas vezes vimos a igreja pensando: Senhor, quero te pedir em nome de Jesus que o Senhor faça com que aquele irmão perca o horário hoje, Senhor. Senhor, aquele irmão não venha hoje, Senhor, para que não tire a minha paz. Irmãos, que coração, eu sei que aqui, graças a Deus, não acontece, mas tem lugar que acontece, né? O que pode tirar a paz? Nós, amados, muitas vezes vimos assim, orando, pedindo: Senhor, tira do meu caminho, Senhor, não deixa eu ver, Senhor, não deixa, Senhor, me segura, Senhor, me segura, Senhor, me segura, porque eu não sei o que vai acontecer se eu ver. Irmãos, dobra o joelho, clama ao Senhor, humilha-te debaixo da potente mão de Deus e deixa Deus fazer. Sabe por quê? Que Deus vai preparar o encontro, e esse encontro será de vitória, em nome de Jesus. Terceira atitude, humilhar-se perante Deus. Foi o que Jacó fez: Senhor, eu dependo de Ti. Declarar a Deus a decisão de fazer. Deus já sabe, mas temos que declarar: Senhor, eu quero perdoar e não consigo. Senhor, eu preciso pedir perdão, não tenho forças. Deus sabe, Ele conhece a sua força e a sua fraqueza. É Ele quem vai preparar o terreno. Apenas decida fazer, se humilhe perante Deus. E quarta, ore pedindo a Deus que prepare o encontro. Quando você ora pedindo a Deus para preparar o encontro, sabe quem vai à sua frente? Diga assim comigo: é Jesus quem vai à frente. É Ele que vai te dar a vitória. Amados, Deus prepara, Ele já manda. O grande presente que nós damos, nós não precisamos levar presentes, nem bois, nem ovelhas, nem ouro, nem prata, nem incenso. Não precisamos. Nós já recebemos o presente de Deus para darmos às outras vidas. O maior presente que você pode dar para alguém é a bênção do Senhor. É uma oração, pedindo para que Deus quebrante os corações, que Deus transforme inimigos em irmãos, que Deus faça essa obra de restauração de relacionamentos. E a quinta atitude, humilhar-se perante o homem. Preste bem atenção. Primeiro nos humilhamos perante Deus, depois perante o homem. Jacó precisava realizar isso. Se você seguir essas 5 atitudes, você implementá-las: decisão de fazer, preparar o coração para o encontro com o desafeto, humilhar-se perante Deus e declarar a decisão de perdoar ou conceder perdão, orar pedindo a Deus que prepare o encontro e diz: Senhor Jesus, vai à minha frente. Eu não tenho força nem capacidade, mas vai à minha frente. E quinto, quando Deus estiver preparando o encontro, você vai demonstrar à pessoa com a qual você está indo se encontrar para restaurar relacionamentos. Seja isso entre casais, seja isso entre familiares, seja isso entre irmãos, irmãos de sangue, irmãos em Cristo. Seja isso com desafetos que hoje servem ao Senhor. Seja com vidas da tua parentela. O Senhor prepara esse tempo e você vai clamando: Senhor, me fortalece, me capacita. Eu nada posso, nada tenho, mas contigo serei mais do que vencedor. Eu queria que você agora pudesse entender esse processo, lendo comigo a palavra de Deus em Gênesis 33. E diz assim a palavra de Deus: o encontro de Esaú e Jacó. E levantou Jacó os olhos e olhou, e eis que vinha Esaú, e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Léia e Raquel e as 2 servas, e pôs as servas e seus filhos na frente, e a Léia e seus filhos atrás. Porém a Raquel e José, os derradeiros, eram os que ele mais amava. Leia comigo agora o versículo 3. E ele mesmo passou adiante deles, e inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou a seu irmão. 7 vezes. Amados, no costume judaico, humilhar-se ou inclinar-se perante alguém 7 vezes significa submissão total, rendição total. Significa dizer assim: eu sou teu servo. 7 vezes. Não foi por acaso que Deus disse a Josué: circunda as muralhas de Jericó 7 dias, dá as 7 voltas. Amados, quando nos preparamos, quando decidimos fazer, ainda que não tenhamos
força ou capacidade, Deus começa a fazer. E quando estamos indo ao encontro para restaurar relacionamento, a humilhação significa, espiritualmente falando, nós vamos quebrantando o nosso coração. Jacó foi literalmente se curvando, ele deixou todos atrás, esse assunto é meu. Amado, tem assunto que não adianta mandar mensageiro, tem situação que quem tem que resolver é você. Não adianta mandar mensageiro, o mensageiro pode até ir avisar, falando, tudo bem, então fala para ele vir falar comigo. Mas quando você vai se inclinando, no sentido de dizer assim, eu estou indo em respeito, decidido a pedir perdão, ou se alguém está vindo em sua direção, se humilhando, ser decidido a liberar perdão. Quando nos inclinamos, espiritualmente falando, 7 vezes, não existe muralha que permaneça em pé, não existe barreira que não caia por terra, não existe pecado que não seja coberto pelo sangue do Cordeiro, não existe situação que não seja transformada, e não existe coração endurecido que Deus não possa quebrantar, porque o poder de Deus, a palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a penha. Amados, versículo 4 diz assim, leia junto comigo. Então, vamos ler juntos? Então, Esaú correu-lhe ao encontro e o matou. Não? Não fez isso? Não havia uma sentença de morte. Não havia disposição de Esaú com 400 valentes de ferir a Jacó. Amados, entendam a palavra de Deus, quando nos humilhamos perante Deus, quando decidimos perdoar, liberar perdão, ou pedir perdão, quando nos humilhamos perante Deus e nos propomos a fazer aquilo que a palavra de Deus determina que façamos, não existe inimigo que Deus não transforme em abençoador sobre a sua vida, não existe obstáculo que Deus não tire da sua frente para que você seja mais do que vencedor, não existe muralha que permaneça em pé. Eu quero dizer para você, não tema os homens. Jesus disse assim, nós não precisamos temer aqueles que têm poder para matar o corpo, mas não pode fazer nada com a alma nem com o espírito. Antes devemos temer aquele que tem poder para matar o corpo e determinar que a alma vá para o inferno, a alma e o espírito subam para os céus. O Senhor é quem te guarda, Ele é a tua sombra, a tua direita. O Senhor é quem guarda a tua entrada e a tua saída. Você tem problema, precisa de socorro, eleve os teus olhos para os montes, porque dele, do Senhor dos exércitos, veio o teu socorro, e você será mais que vencedor, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amados, que obra de perdão é essa? Eu quero ler o versículo agora, como está escrito. Então Esaú correu ao encontro e abraçou-o, e lançou-se sobre o seu pescoço, e beijou-o, e choraram. Ou você pode glorificar a Deus. Amados, não existe sentença contrária à sua vida que Deus não transforme em vitória. Não existe feridas que possam existir no seu coração, na sua alma, que Deus não possa curar. Não existem situações conflituosas, situações de intrigas, não existem mágoas, rancor, falta de perdão, raiz de amargura que Deus não possa curar. Deus está derramando sobre as nossas vidas hoje um bálsamo capaz de curar essa ferida, e esse bálsamo é o poder do seu Espírito, a unção do alto que vem sobre nós. Você terá a oportunidade de viver essa experiência bendita, porque aquele que jurou matar-te, jurou nunca mais andar contigo, lançar-se-á, e lhe abraçará, e lhe beijará, e vocês chorarão juntos e dirão sim, só o Senhor é Deus. Deus transforma inimigos em irmãos, Deus transforma desafetos em amigos fiéis. Deus é poderoso para transformar vidas, começando pela sua vida e pela minha vida, para que nós sejamos capacitados pelo Senhor, do momento em que decidimos fazer, até o momento em que Ele completa a obra. Receba esta porção sobre a tua vida. Grande será a sua vitória, porque aquele que te trouxe até aqui é poderoso para te fazer alcançar todas as vitórias. Amados, Deus transforma, muda a história, quando nos quebrantamos e dizemos: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu preciso de ti. Esaú e Jacó permaneceram juntos, e Jacó prosperou tremendamente. Sabe por quê? Porque o coração dele estava limpo, e ele podia dizer: Deus mudou a minha vida, já não me chamo Jacó, mas Israel é meu nome. Antes eu era enganador, usurpador, essa é a velha criatura. Hoje sou o príncipe de Deus, e há em mim a marca do Cordeiro, a marca da presença do Espírito Santo em mim, que transformou a minha história.
Deus quer transformar histórias nesta noite, porque assim disse Ele. E há poder para que todos sejamos transformados. Receba esta porção sobre a tua vida, em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém e amém.